E aí, seus maconhistas, como é que vocês estão, meus parceiros? Faz tempo que eu não faço um vídeo, eu e você e eu, só nós dois. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o iceberg da nossa planta aí, explicado, uma trend que tá rolando aí faz algum tempo. O que é essa parada? O iceberg é, tipo assim, você só vê a pontinha, né? A pontinha que fica fora d'água, mas na verdade a maior parte dele fica pra baixo da água, nas profundezas do oceano. E aí eu vou falar, claro, da ponta do iceberg, que todo mundo conhece, todo mundo já viu, mas a maior parte eu acho que você provavelmente não sabia ainda, as curiosidades da profundeza verde aí da nossa planta. Antes de começar o vídeo, já dá o like pra você não lesar, esquecer, se inscreve se você não for inscrito e vamos começar essa bagaça. Primeiro de tudo, o que é a cannabis? Ela é uma plantinha que nasce aí na natureza, uma sementinha que germina, cresce e tudo mais, e ao que tudo indica, ela é originária lá do oeste da Ásia, lá pra Índia, Paquistão, Afeganistão, aquele miolo lá, tá ligado? Ela pode ser consumida de vários jeitos, né? Carburando, comendo, passando óleo na pele assim que você extrai, vaporizando, fazendo infusão com bebida, vários outros jeitos, mas a mais famosa mesmo é o passeatinho tradição. O efeito da brisa varia muito de pessoa para pessoa, mas normalmente fica com o olho vermelho, dá aquela fome meio esquisita, né? Também conhecida como larica. Pode dar uma sonolência, umas crises de riso, aquela bagunçada na noção do tempo e no geral assim uma brisa introspectiva, reflexiva. Dependendo da dosagem também ela pode dar uma acelerada no batimento cardíaco, aquela paranoia e aquela vontadinha de ficar em posição fetal, mexendo no cabelo, assim, sabe? Quem já teve isso aí? A planta tem mais de 400 compostos aí, mas vira e mexe estão descobrindo os novos. Os mais conhecidos são THC, que é o grande responsável pela brisa, o CBD, que tem várias propriedades terapêuticas, e os terpenos, que são os que dão o sabor dos bagulho, tá ligado? Os primeiros registros de alguém ficando doidão aí com a planta tem mais de 2.500 anos, num cemitério lá na China que encontraram uns bagulho de incenso, pá. E nesses 2.500 anos nunca aconteceu algum registro de morte aí por causa da nossa planta. Hoje, por tudo que a gente sabe, a estimativa é que pra acontecer uma dose letal, alguém teria que consumir tipo 600 quilos em 15 minutos, que por mais que uma galera aí se animou em tentar, eu acho que é fisicamente impossível, né? Deus tá vendo você fazendo conta aí, tá? A nossa planta também tem uma fibra muito boa, que é resistente, comprida, boa pra fazer corda, papel, tecido e mais um monte de outras coisas aí. Por muito tempo na história, a humanidade usou essa planta para fazer esse monte de bagulho, inclusive chegou aqui no Brasil com as cordas e as velas das caravelas portuguesas. Além disso, as pessoas escravizadas que vinham forçadamente aqui da África também já tinham uso ritualístico, medicinal e traziam assim sementinhas, mudinhas, e acabou começando com eles a cultura canábica brasileira. Até por isso também o preconceito com os chapados começou muito cedo no Brasil. Em 1830 teve a primeira lei contra a ganja por aqui e, por incrível que pareça, a pena era maior para quem comprava do que para quem vendia. Mas quando você pensa que quem vendia era gente branca e rica e quem comprava era gente preta e pobre, aí passa a fazer muito sentido, né? Tanto que era conhecido na época como fumo de Angola. A gente também foi pioneiro na guerra às drogas, porque lá na década de 50 teve um tal de Dr. Pernambuco Filho que foi lá na convenção do ópio da Liga das Nações e falou que a ganja era mais perigosa do que o ópio. Detalhe que na época todo mundo já sabia que era mentira, tinha um mínimo de pesquisa, né? A galera usava e ninguém tinha morrido, nunca tinha morrido desses bagulho, mas servia pra justificar o racismo daquela galera velha e branca. E o zoado é que no final das contas todo mundo aceitou isso e a ganja tá lá até hoje, lá na lista de classificação de drogas lá da Agência de Drogas Americana, como uma das substâncias com maior potencial de abuso e nenhuma propriedade medicinal, que não faz o menor sentido faz muito tempo. Falando nos Estados Unidos, a primeira lei sobre a brenfa é de 1919, quando os Estados Unidos ainda era uma colônia da Inglaterra. E não era contra não, na verdade obrigava a galera a cultivar 100 plantinhas e mandar lá pra Inglaterra para ajudar na expansão das Américas. A relação do cânhamo com os Estados Unidos é tão pesada que até 1914, na nota de 10 dólares, atrás assim tinha uma imagem de uma galera colhendo uma cota, tá ligado? Mas depois disso foi só ladeira abaixo. A gente já fez um vídeo aqui sobre a guerra às drogas, de como a lei de drogas não é sobre drogas, e como rolou uma campanha pesada para demonizar a nossa planta. Inclusive uma das maiores mentiras aí dura até hoje. Em 1974 fizeram lá um estudo com os macacos e o objetivo era entender como é que o uso da brenfa no corpo fazia aí ao longo prazo. E no final do estudo concluíram que a ganja matava
matava os neurônios dos macaquinhos, tadinho. Só que na verdade era só de zoas, né? Porque o que descobriram muito tempo depois foi que eles davam o equivalente a 60 becks em 5 minutos. E ainda botavam uma máscara assim que tampava toda a via respiratória do macaquinho, e o que acontecia na verdade é que eles asfixiavam os bichos. Basicamente torturaram os macaquinhos aí pra justificar a mentira, e essa ladainha tá durando até hoje. Tem até hoje gente que acredita nisso. Então, ó, não mata neurônio, pelo menos nisso aí tamo safe. Inclusive é o contrário, né? Hoje já se sabe que ela na verdade estimula a atividade dos neurônios, e até por isso não é legal o uso precoce, quando a molecada tá muito nova e a atividade dos neurônios estão lá a milhão e pá. E essa propriedade na atividade cerebral, inclusive, é uma das responsáveis pela mudança da visão sobre a ganja pela sociedade. Por que que eu digo isso? Porque mesmo com o uso medicinal da planta ser quase tão antigo quanto a própria planta, essa mudança mais recente começou com uma menina chamada Charlotte, lá nos Estados Unidos. Ela tinha síndrome de Dravet, uma condição que provocava vários ataques epiléticos por dia e prejudicava pesado o desenvolvimento dela. Depois de tentar vários tratamentos lá, os pais dela souberam que talvez a maconha pudesse ajudar e começaram o tratamento com ela. E de 40 ataques por dia, ela passou a ter 2 ou 3 por mês. Essa história foi pra TV lá em horário nobre e mudou completamente a percepção da sociedade americana sobre a planta. A partir daí, quase todo estado americano passou a ter algum tipo de regulamentação aí da nossa planta para uso medicinal. O mais doido é que aqui no Brasil a gente também já teve a nossa menina Charlotte, que pra gente foi a Annie Fisher. Ela também tem uma síndrome que provoca várias convulsões, também teve o quadro mudado completamente pela ganja e também foi pro ar no Fantástico. Quer dizer, a Charlotte foi no Fantástico? Acho que até a Charlotte passou no Fantástico também até. Teve lá o documentário ilegal que mostra o corre das mães aí pra conseguir o remédio e pá. Mas mesmo assim, por aqui foi diferente. Hoje, se você pensar bem mesmo, a ganja é legalizada, porque existe lá um remédio na farmácia que quem tiver prescrição pode comprar. O problema é que o bagulho custa tipo 3 mil reais uma cartela, o que é a realidade de quase ninguém. Mas o pior é que a percepção sobre a planta não mudou tanto quanto mudou lá nos Estados Unidos. Tem uma frase que falo lá na matéria da Charlotte, que é muito difícil ver uma criança convulsionando e falar que não, ela não vai poder ter o remédio dela. Aparentemente a sociedade brasileira aí é meio psicopata, porque aqui foi exatamente o que aconteceu. Com o poder público fazendo pouco ou nada aí por essas famílias, surgiu aqui no Brasil as associações canábicas. E a Abrace lá da Paraíba foi a primeira a conseguir habeas corpus para poder cultivar e produzir o remédio para as famílias que precisam sem medo de ser preso. O chefe Henrique Fogaça do Masterchef também tem uma filha que tem uma condição parecida com a da Charlotte, da Annie Fisher, e ele posta sobre o tratamento que ela faz com a nossa plantinha e vê o avanço dela, deixa o nosso coração quentinho. E esses casos dessas crianças aí provocou uma brisa meio torta com o THC. Criou-se uma parada aí que o CBD era a parte medicinal da Brenfa e o THC era coisa de nóia, servia pra nada, só pra ficar doidão. Mas não, hoje a gente já sabe também que o THC tem suas propriedades medicinais, né, como com dor crônica, dor neuropática, antidepressivo, aumenta o apetite. E além de tudo, o CBD junto com o THC tem um efeito diferente dos dois separados. Então não vai vilanizar a brisa também, né? E hoje a gente tem esse mapa aqui da legalização. Ó, legalizado mesmo, onde dá pra comprar de boa sem ninguém encher o saco, a gente só tem o Canadá, o Uruguai, uma parte dos Estados Unidos, México, Malta e África do Sul. Os pontinhos amarelos são os lugares onde é descriminalizado, e aí até que tem bastante, né? Destaque pra Holanda, Portugal, Espanha lá nas Europa, e aqui na América do Sul tem Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. Na real, na América do Sul só falta nós, as Guianas e a Venezuela. Por aqui a nossa plantinha ainda é ilegal, mas ninguém deveria ser preso só por usar. A brisa na verdade é que o tráfico é que é ilegal e que leva pra cadeia, mas a lei não explica exatamente o que é tráfico, o que é usuário, fica meio que na mão do juiz pra decidir o que é o que. E o que acaba acontecendo é que pesa muito mais ser preto e pobre aí do que qualquer lei pra ser preso. Hoje a nossa planta é a substância ilegal mais consumida aí no mundo todo, de longe só ficando atrás do álcool e do tabaco, que são legais. Legal no sentido de lei, né? Porque legal mesmo não é. Ou é. No Brasil, a estimativa é de que 8 milhões de pessoas já usaram na vida e 3 milhões de pessoas usaram só no último ano. E é um número que eu sempre fico com o pé atrás, assim, né? Porque até ser legalizado, quem vai responder direito esses bagulhos? Engraçado também que no Brasil a cultura canábica cresceu tanto que tem todo um mercado em volta da ganja aí onde só não pode vender a ganja. Quer dizer, tamo pronto já, né? Só mudar a lei aí. Mas, mano, bong, seda de chavas, que
Jequitipala. Os bang tudo pra Session tem um mercado imenso e que cresce todo ano. Pra quem é tiozão igual eu, lembra da realidade, que era só na Purilanche, né? Que cedo era um bagulho de luxo, era caro pra caramba, tinha que ir até a cidade comprar, pegar um busão, pá. Hoje tem uns bagulho tipo o saldão queima de ponta da loja 12, com uns descontos absurdos nos bang aí pra sua Session ficar completinha, entrega no Brasil inteiro, tem desconto se pagar no Pix ou nos boletos, cê é louco, meu parça. Hoje o bagulho é fácil demais, né? Do conforto do celular, pô. Adentrando mais profundamente aí do nosso iceberg, eu vou falar de culturas canábicas de alguns países. A Jamaica é um dos mais óbvios, né? Porque tem toda a cultura do reggae, do Rastafari. Lá quem faz uso ritualístico pode queimar de boa e a galera se aplica, hein, mano. A gente viu lá no Fantástico a Glória Maria dando uma bongada, mas eles têm lá a cultura de não dividir o beck. Cada um bola uma tronca de manhã e aquele é o seu beck do dia. Ou primeiro do dia, da manhã, daquela hora, ou daquela meia hora, dependendo do nível de cabeçudice. Na Session é cada um com o seu e poucas ideias, mano. Não tem dessa de tô na B, não. A Índia é um dos lugares que acredito que lá é o berço da planta, né? E eles têm lá uma bebida que é feita de leite e uma infusão de ganja, que é o bang. Mesmo sendo ilegal no país, assim, num geral, existe tipo uma exceção em relação ao bang. Até pela origem ritualística, né? Pela tradição e pá. Ninguém vai pesar se você tiver doidaço desse bagulho que vende em qualquer lugar. Outra exceção são os sadhus, aqueles sacerdotes do hinduísmo. E tem alguns que são seguidores de Shiva, que é praticamente o deus Noia lá, né? E eles usam um bagulho que é tipo um pipe, que eles chamam de Shilum. E eles ficam doidão o dia inteiro aí pra se ligar ao sagrado. Quem sou eu pra julgar? O Paquistão é outro que tem uma cultura canábica milenar. E o bagulho dos caras é o hash. Tanto que até no Brasil, vira e mexe, tem alguém falando aí, ah, peguei um pack, vem daí, Paquistão. Lá é tão difundido, tem algumas comunidades que vivem do hash há muitas gerações. Tem um cantinho lá que chama Himachal Pradesh, que eu provavelmente assassinei a pronúncia, que é entre o Paquistão, a Índia e o Himalaia, que tem um dos hashes mais famosos do mundo, e eles extraem assim, esfregando a mão na planta ainda viva. Aí depois tiram a meleca que fica grudada e pá, e faz umas bolinhas. Eu vi essas bolinhas lá em Amsterdã, que inclusive é outro pico com uma cultura canábica absurda. Lá foi descriminalizado na década de 70 e eles criaram um sistema de coffee shops, onde você pode ir lá de boa, comprar, chapar e viver sua vida na moral. E além de tudo, chama coffee shop, porque sim, eles servem café, e tomar café chapado é uma delícia, cara. E por isso mesmo eles viraram um dos pioneiros do turismo canábico, né? Eu mesmo já fui 2 vezes e pra galera da Europa é um pico que dá pra fazer um bate-volta e pá, bate-volta de noia. E eles criaram também na década de 80 a Cannabis Cup, que é um campeonato aí das Bremf pra decidir qual que é a melhor daquele ano. Inclusive eu fiz um vídeo explicando tudo sobre isso aqui, se você quiser ver, só clicar aqui. Outro pico lá na Europa que é famoso pela doideira que eu nunca fui, mas pretendo ir, é Christiania, na Dinamarca. É um cantinho com 300 mil metros quadrados, que dá o equivalente assim a 50 estádios de futebol. Não é pequeno, mas não é enorme também, né? E fica bem no coração de Copenhagen, a capital da Dinamarca. E a brisa desse lugar é que ele simplesmente não tem lei. Eles chamam de cidade livre, alguns chamam de anarquista, né? Mas a brisa é que ela se originou lá atrás de uma comunidade hippie, onde todo mundo podia tudo e é proibido proibir. Quer dizer, mais ou menos porque é proibido gravar lá dentro, né? Faz sentido, já que tudo pode, mas não pode, é legal, mas não é legal. Mas caçando bem, se até acha algumas coisinhas no YouTube e eu recomendo, que é bem da hora. Nos Estados Unidos, a cultura canábica tem muito a ver com os hippies. Na Califórnia e em Nova York, que são os polos culturais aí do país, você vê essa brisa até hoje. Humboldt é um condado lá da Califórnia que se originou também de uma comunidade hippie e tem gente plantando lá desde a década de 60. A gente até fez um vídeo com a Alice, que mora e trabalha lá, e é um canto cheio de rancho, fazenda, produzindo as plantas mais cremosas aí para abastecer o país inteiro. Na Netflix tem também o documentário Montanha Mortal, que conta a história aí desse lugar. Hoje, mesmo sem ser legalizado no país inteiro, os Estados Unidos já arrecada mais dinheiro de imposto da ganja do que do álcool. Ó que doideira, mano, e quanto tempo tem a legalização deles, né? E eles também meio que lideram a mudança cultural que tá tendo da nossa planta na sociedade, né? Com filme, música, os bagulho e tudo. No Canadá tem o distrito de British Columbia, que quando era ilegal, tinha um pico que tanta gente plantava que tinha uma marofa permanente no lugar. A cota de lá era tão famosa, né, que foi apelidada de BC Bud, e tem até um meme desse mano chorando aí pelo BC Bud dele. This shit good. E falando em meme, a gente tem os nossos próprios memes por aqui, né? O primeiro que eu lembro foi o Tapa na Pantera, com a atriz Maria Alice Vergueiro, que faz o papel de uma tia chaparadalhaça. Claro, eu fumo no cachimbo.
porque o que faz mal é o papelzinho. Depois, claro, tem nós com a Milena do Enem, né? Que muita gente não sabe, mas foi feito assim de uma forma completamente despretensiosa. Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Na época a gente fazia várias produções audiovisuais, né? Tipo curta, clipe, umas brisas aí de qualquer uma. E a Milena foi só uma dessas brisas. Só que eu lembro que o bagulho viralizou de um jeito absurdo, assim, que em poucos dias já tinha mais de 3 milhões de views até o vídeo ser derrubado lá por copyright. A gente usou mesmo as imagens lá do Bom Dia São Paulo, então não dá nem pra reclamar. A Milena, que na verdade chama Thaís, acabou nem curtindo muito a vida de meme. Ela até deu uma risada na época, mas hoje em dia ela nem mora mais no Brasil, então tá tudo bem. Outras paradas que eu lembro que virou meme aqui no Brasil foi a Glória Maria Chapado lá no rolê da Jamaica. E mais recentemente o Pedro Scooby lá no BBB, que apesar dele jurar de pé junto que não chapa, ganhou até musiquinha e a vida que segue. Quando o som do paredão toca. Aqui no Brasil teve outro evento que influenciou forte a cultura canábica, que foi o Verão da Lata. A brisa é que lá na década de 80 tinha um navio levando uma par de lata cheia de brenfa. Alguém caguetou, a galera ficou em choque, jogou tudo no mar e foi cada um por si. Essas latas começaram a aparecer assim no litoral do Brasil e era um bagulho do bom que o brasileiro não tava acostumado. Foi uma festa que o maluco passava o dia inteiro na praia, com binóculo, pá, no mar, remando com a prancha, pagava os pescadores. Porque achar uma lata dessa devia ser, mano, imagina, cara. E essa parada virou música. É veneno da lata. Teve documentário. A abertura do Hermes e Renato foi diretamente influenciado por esses eventos. E mais recentemente teve até novela usando essa história. E a brisa que eu tava falando lá dos Estados Unidos, da mudança cultural e pá, vem principalmente dos filmes. Hollywood, pá, né? E é muito doido que, na verdade, eles começaram com uma brisa torta. Lá no começo da proibição, eles fizeram um filme que chamava Reefer Madness, que falava que quem chapava ficava agressivo, saia na mão e pulava da janela, que hoje a gente vê e dá risada, mas na época levaram a sério, assim, real oficial. Uma parada que provocou uma mudança forte foi a Guerra do Vietnã, que foi a primeira que foi televisionada. Isso contribuiu forte pro movimento hippie, né? Faça amor, não faça guerra. E escancarou que geral chapava e só tinha uma cortina de hipocrisia mesmo. Quem também desbravou essa mata de hipocrisia foi a dupla Cheech e Chong. Eles levaram a comédia de chapado pro cinema e quebraram vários preconceitos. O que fez ser possível existir um cara tipo Seth Rogen, que fala da Brenf em praticamente todo o papel que ele faz, ele tem que ser um chapado. Até o Pumba que ele faz no Rei Leão, ele tem voz chapado, tem risada de chapado, tá ligado? Ou uma sitcom inteira dedicada à ganja, como o Disjointed. E até o Pico da Neblina, uma série brasileira que fala de uma realidade onde o Brasil legalizou, que espero que não esteja longe. Mas tá longe, né? Mas espero que não esteja longe. Na música também tem uma história muito longa. Desde a década de 40 lá, tem os músicos de jazz que eram muito ligados à planta. Inclusive recomendo o documentário Baseados em Fatos Raciais lá do Netflix, que fala dessa ligação aí, pá. Depois, claro, o Bob Marley, que levou o reggae e o lado verde da força aí pro mundo inteiro. E mais recentemente o rap abraçou a causa com o Cypress Hill, o Snoop Dogg e o Planet Hemp aqui no Brasil, que foi preso só por falar de ganja, mas permitiu que toda uma nova geração pudesse falar abertamente. Tipo Matuê, a Ludmilla e a Glória Groove. Nos games, além daqueles joguinhos de celular de plantar as paradinhas, um dos primeiros jogos a abordar o corre que eu lembro foi o GTA. Mais recentemente teve o Last of Us 2, né, que fez o BRKS Edu fazer essa cara de quem acabou de perder toda a monetização do vídeo. E no mês passado, lá na transmissão do Gaules, o Noia do Cid fez uma homenagem à erva afetividade aí em um dos maiores eventos de Counter-Strike do ano. Nos Estados Unidos, o esporte não eletrônico também tem muita relevância com a ganja, porque tem muita gente que usa abertamente. Além de quase toda a NBA e a NFL juntas lá, tem o Usain Bolt, o Michael Phelps, a Sha'Carri Richardson, que ficou fora da Olimpíada por causa de um back, e a galera toda ficou do lado dela. Nas lutas tem os irmãos Diaz, o McGregor, o Sean O'Malley, o Mike Tyson. E é muito doido que por anos a Brenfa foi considerada doping, mas quem já queimou um sabe que não faz o menor sentido ser considerado uma substância que aumenta a performance. Mas de boa, porque a maioria dos esportes estão mudando isso e cada vez mais os atletas usam abertamente. Aqui no Brasil a gente tem o Bob Burkert, acho que o maior skatista de toda a história desse país, grande simpatizante da causa aí, parça da erva. Chegamos nas profundezas aí do oceano, no final do nosso iceberg. Até que parte você sabia? Tem algum fato obscuro que ficou de fora? Comenta aqui, deixa o like se você não deixou lá no começo, segue a gente em todas as mídias sociais e tamo junto. Esse conteúdo é tudo que você viu aqui no texto, ele também é feito com a ajuda do nosso Apoia-se. E se você quiser ajudar a gente também, tem uma série de recompensas, sorteios, session no Discord, mano, uma caralhada de coisa que só se você entrar lá,
você vai saber. Então cola lá, apoia.se/12 e não deixe nosso beckzinho tão santinho apagar.